Vem comigo desenhar estados brasileiros como se fossem garotas. E é claro que esse primeiro episódio vai ser do meu estado, Minas Gerais. Pra quem não sabe, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Ituiutaba. Ela fica localizada no Triângulo Mineiro, bem na pontinha do nariz da bruxa. E no momento em que eu decidi gravar essa série pra vocês, eu já sabia qual seria o primeiro estado que eu iria fazer. Óbvio que o meu, né? Pra eu conseguir colocar todos os elementos que eu queria nesse desenho, eu fiz ela de corpo todo pra gente caprichar de detalhes. Fiz ela numa vibe meio menina country, pra depois vir adicionando alguns detalhes bem característicos, como por exemplo os diversos acessórios que eu coloquei nela, onde eu pintei todos eles de dourado, até porque Minas Gerais não tem esse nome à toa, e também a bolsa dela, em que eu fiz ela com estampa de queijo e várias miçangas como se fossem representando o café, que eu não poderia deixar de fora, até porque Minas é o maior estado produtor de café do Brasil. E eu queria também dar um destaque bastante relevante para a nossa bandeira. Então eu deixei a saia envelope dela branca com algumas listras vermelhas para trazer essa cara da bandeira pro desenho. E como o objetivo era deixar a saia e a bolsa e os acessórios em evidência, eu resolvi manter o chapéu, a blusa e a bota em um tom neutro com fundo terroso para não sair também muito do tema. E ainda assim não tirar a atenção dos elementos principais do desenho. Coloquei os detalhes finais com a caneta em gel e a caneta de tinta acrílica e o resultado final ficou assim. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse desenho. E não esqueça de comentar o nome do estado que você quer que eu traga no próximo vídeo. Vem comigo desenhar estados brasileiros como se fossem garotas, episódio 2. No primeiro vídeo nós começamos com Minas Gerais e no vídeo de hoje o estado escolhido foi Espírito Santo. Ele é um dos 4 estados que compõem a região sudeste do Brasil e foi o estado mais pedido no vídeo anterior. Para fazer a nossa capixaba, eu levei em consideração que o Espírito Santo ele é um estado litorâneo e quis trazer alguns elementos importantes para esse desenho, como o artesanato de conchas, que eu trouxe na bolsa, no brinco e no colar dela, e um vestido bem fluido que trouxe esse ar bem praiano. Para fazer referência ao pôr do sol do estado, que já foi considerado o mais bonito do mundo, eu resolvi fazer o cabelo dela em um degradê de marrom claro até chegar num loiro. E sinceramente eu acertei demais nessa escolha porque ficou lindo. E é claro que eu não poderia colocar outra cor no vestido, senão as cores da bandeira do estado, que eu achei muito bonita e casou muito bem com a ideia de menina da praia que eu queria trazer pro vídeo. Vocês sabiam que a fábrica da Chocolate Garoto que tem lá no Espírito Santo é considerada a maior da América Latina? Pois é, e para fazer referência a essa informação eu coloquei a chinela dela com as cores da garota. Fiz todo o contorno do desenho com a pontinha fina dos marcadores de álcool que eu tenho e caprichei na finalização do desenho com as canetas em gel e com os marcadores de tinta acrílica. Como eu tinha alguns strass aqui em casa, eu resolvi inventar a moda e incrementar um pouco mais o nosso desenho. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu achei que o resultado superou as expectativas. Na minha opinião, só ficaria melhor ainda se os strass fossem um pouquinho menor, mas mesmo assim ficou lindo. E o resultado final ficou assim. Qual estado vocês querem que eu traga no próximo vídeo? Vem comigo desenhar estados brasileiros como se fossem garotas. Episódio 3. Nós já fizemos Minas Gerais e Espírito Santo. E no vídeo de hoje o estado escolhido foi o Pará. Eu nunca tinha visto tanto paraense reunido em prol do mesmo objetivo quanto eu vi ontem no meu vídeo. Realmente foi muito comentário. O Pará é um dos estados que compõe a região norte do nosso país. Ele é o segundo maior estado em extensão territorial, ficando atrás somente do Amazonas. Na sua cultura, a influência indígena é muito presente. E pensando nisso, eu resolvi trazer alguns traços indígenas para nossa personagem, como o tom de pele, o tom do cabelo e a espessura também do cabelo. E como eu fiz nos outros vídeos, esse daqui eu também quero trazer um pouco da bandeira pro nosso desenho. E vai ser bem no cropped. O Pará é a terra do nosso queridíssimo açaí, eu com certeza não poderia deixar ele de fora. E pensando nisso, eu pintei a calça em tons de roxo pra trazer essa ideia do açaí. A maniçoba também é um prato bem típico do estado, então eu pintei o escarpão da diva nesse tom de verde musgo que ficou lindo. Eu também não poderia deixar passar sem fazer referência à castanha do Pará, que pelo nome a gente já sabe, né? Então, no botãozinhos que tem na calça, eu já deixei essa referência à castanha. O Pará é terra de nomes super conhecidos, como nossa queridíssima Joelma. E vocês sabiam que além da banda, Calypso é o nome de um gênero musical que teve origem lá em Belém do Pará? Incrível, né? Nessa parte eu vim colocando os detalhes finais em todo o desenho e eu resolvi fazer a blusa de tule dela cheia de brilho. Colei também alguns strass em alguns pontinhos que eu queria realmente um relevo e um brilho. E o resultado final do nosso desenho ficou assim. Comentem o que vocês acharam e qual estado vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Vem comigo desenhar estados brasileiros como se fossem garotas, episódio 4. Nós já fizemos Minas Gerais, Espírito Santo e Pará. E como vocês pediram muito, no vídeo de hoje eu vou desenhar o Rio Grande do Sul. Ele é o estado localizado mais ao sul do nosso país e faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. É lá que acontece o Encontro Nacional de Ruivos. E com base nessa informação, a nossa gauchinha vai ser ruiva. É também o estado mais frio. E eu não poderia deixar de fazer a diva com um poncho lindo com as cores da bandeira do estado e com uma estampa que simula a cuia do chimarrão, que é algo tão típico dos gaúchos.
gaúchos. E para completar, é claro, um look voltado completamente para o inverno. O estado tem forte influência de imigrantes alemães, italianos, poloneses e pomeranos. E vocês sabiam que a Serra Gaúcha é o maior produtor de vinho do Brasil? Pois é, e com base nessa informação, a calça da nossa gauchinha vai ser nesse tom mais avermelhado, simulando a cor do vinho. E quando o assunto é gaúcho, a gente não pode deixar de mencionar um incrível churrasco. E a forma que eu encontrei de trazer essa característica para o nosso desenho foi colocar no cinto uma estampa que simula uma vaquinha. Não sei se foi a melhor forma, mas o resultado ficou tão bonito que eu escolhi deixar. Fiz o contorno completo desse desenho, somente com a pontinha fina dos marcadores de água. E eu amei muito o resultado. Coloquei todos os detalhes finais com as canetas em gel e os marcadores de tinta acrílica. E se você chegou até aqui, já comenta qual próximo estado você quer que eu traga no próximo vídeo. E o resultado final da nossa gauchinha ficou assim. Comentem o que vocês acharam e qual próximo estado vocês querem que eu desenhe. Vem comigo desenhar estados brasileiros como se fossem garotas, episódio 5. Nós já fizemos Minas Gerais, Espírito Santo, Pará e o Rio Grande do Sul. E no episódio de hoje nós vamos fazer Santa Catarina. Ele é um estado que compõe a região sul do nosso país. E no vídeo anterior teve muitos comentários falando que ele, na verdade, é o estado mais frio do Brasil. Então eu dei uma pesquisada e descobri que a cidade de Urupema, lá de Santa Catarina, é reconhecida oficialmente como a capital nacional do frio. E vocês sabiam que o estado de Santa Catarina é o maior produtor de maçãs do Brasil? E é com base nessas informações que os acessórios da nossa catarinense vai ser em formato de maçã. É nesse estado também que ocorre o Oktoberfest, uma festa bem típica que celebra a cultura alemã. Esse evento é considerado o segundo maior no mundo, ficando atrás somente do que acontece lá em Munique, na Alemanha. E é pensando nisso que eu resolvi trazer para nossa catarinense a saia e o corset lembrando dessa festa. E as cores, é claro, é da bandeira do estado. Lá também está localizado o maior porto em movimento de containers do Brasil. E para mim, porto tem tudo a ver com âncora, então deixei já uma mini âncorazinha no cachecol da diva. Lá também é super conhecido por suas praias super famosas, como a de Balneário Camboriú, Florianópolis e Praia do Rosa. Assim como o Rio Grande do Sul, lá também teve bastantes imigrantes alemães, italianos, açorianos, poloneses e ucranianos, o que explica a forte influência europeia visível na arquitetura, festas e gastronomia. Lembrando também que eu quero fazer essa série de todos os estados brasileiros, então se o seu ainda não tem vídeo, não desiste, continua comentando que ele pode ser o próximo. E o resultado final ficou assim. Comentem o que vocês acharam e qual estado vocês querem que eu traga no próximo vídeo.